E sobre o Lomônaco, o Brax falou o seguinte. Sobre a questão do Kevin Lomônaco, como que tá essa negociação que ontem veio à tona? É um jogador que pode chegar para vestir a camisa do Atlético? Veio à tona onde? Ontem. Onde? Na mídia, principalmente na imprensa argentina. Imprensa argentina. Aí é o problema. Vamos lá. A gente fez alguns movimentos, Guilherme, de janela. Além desse prioritário, que é o primeiro volante, a gente tem feito. Para a zaga, como eu disse, a gente tem hoje 6 Além desse que é o prioritário primeiro volante. zagueiros. O Lianco no departamento médico. Juan Tressoldi. Ivan Roman, que é um jogador com muito potencial na América do Sul. Analisado por quase todos os scouts que vêm aqui ao Brasil para ver o Ivan Roman. Por que não é titular, gente? Eu sei que não depende de você. Não, assim, eu tô só dizendo, Everton, eu gosto de falar isso, de qualificar o jogador, porque às vezes a grama do vizinho é mais verde, né? Eu vou entrar do Vitão. A gente faz um jogo, Vitão é outro zagueiro que a gente tem, a gente faz um jogo com o Atlético e uma pessoa que é entendida de futebol mandou uma mensagem para mim e falou assim, Brax, desculpa, mas você viu aí o zagueiro, o índio, zagueiro do Atlético? 17 anos. Eu falei, sim, um 2008, né? Bom, né? Ele bom. Eu falei, engraçado, o titular da seleção brasileira da categoria tá aqui, que é o Vitão. Então, às vezes, a gente costuma elogiar o zagueiro de outra equipe, sendo que a gente tem um aqui superior, é superior. Então, a gente tem o Vitão, que é um jogador com muito potencial, a cara do Atlético, inclusive. Vitão, Roman, Juan, Lianco, Vitor Hugo e Alonso. Sendo que a gente tem situações contratuais dentro desses 6 zagueiros que terminam ou no meio do ano ou no final do ano, tá? Então, isso nos faz ir atrás de algumas oportunidades de mercado, o que vai acabar acontecendo com outras posições. Tá? Então, o que foi noticiado lá, que teria sido uma proposta nossa de compra, ela não existiu, a gente não fez proposta de Que o compra. Independente teria recusado. A gente não fez proposta de compra, a gente sonda situações de vários jogadores, tá? Não vou entrar no Lomônaco, não vou entrar no Zé Pedro, não vou entrar no Veríssimo, esses 3 que eu sei que foram ventilados, Sim. Um deles é mentira, tá? Mas a gente está atento a qualquer oportunidade que tem de mercado, sabe, Guilherme? A gente só não vai fazer nada além das nossas pernas, a gente não vai fazer nada que interfira no nosso planejamento, no nosso orçamento. Se for uma oportunidade boa, a gente vai fazer, às vezes pensando no agora, às vezes pensando no meio do ano, e tem muito movimento que eu fiz agora, no início do ano, que é para o meio do ano. Sim. Não estou dizendo que tem ninguém assinado, antes que vocês me perguntem também, já assinou? Não, mas tem muito movimento que é feito agora que ele se ultima no meio do ano. A gente conclui ele no meio do ano. Você começa agora. Mas a janela do meio do ano, no final de maio, acaba a temporada europeia. Alguns jogadores que a gente conversou, e vários nomes foram falados na imprensa, vários foram acertados, a gente perdeu, entre aspas, para clubes grandes da Europa. Eu perdi jogador para o Valência. Olha aí, ó. Eu perdi jogador para Roma, perdi jogador para Juventus. Não sei. A gente fica feliz de estar no caminho certo. Então a gente vai continuar ainda com a janela aberta, que é início de março, que ela fecha, e tem a janela estadual, que é final de março. Então nós temos mais 1 mês e meio de janela, praticamente, para poder fazer alguns movimentos que a gente acha interessante. Até porque pode ter saída. Sim. O nosso elenco é um elenco que a gente tem procuras. Eu fiz esses 20 movimentos de saída, a gente ainda tem procura de jogadores nossos. Então pode acontecer saída e eu não posso começar a procurar a entrada depois que tem a saída. Então eu tenho que estar tudo em paralelo. Então, não te respondi 100% que sim, mas também não te disse que não. Como minha referência quando eu começo no futebol, Maluf, que falava que não confirmo, mas também não nego. Mas tem que só tomar cuidado com o que sai na imprensa argentina, que eles exageram. Bom, então ele falando, né? Assim, eu até acho que o Galo tem os zagueiros ali promissores e tal, mas a realidade mesmo, quando você vê dentro de campo, cara, você vê o Alonso se arrastando. O Juan, ele é um jogador mediano, assim, é um bom zagueiro e tal, mas mediano, entendeu? Cara, isso aqui é fake total, gente. Pelo amor de Deus, em que mundo vocês acham? Eu vi alguém postando isso aí, não lembro quem foi. Se eu não falaria. Mas que mundo vocês acham que o Galo ia tentar contratar o Malen, cara? O Daniel Malen, velho. O cara custa 25 milhões de euros, gente. Entendeu? Isso é loucura, sabe? Eu acho que a galera às vezes fica pensando assim que... sei lá, cara. A galera usa as redes sociais pra poder inventar fake, entendeu? E eu nem falo, não.
Mas, pelo amor de Deus, o Malen, gente, é atacante nível europeu. Não é esse tipo de jogador que o Atlético tá tentando. O Guido Rodrigues, ele tava lá escanteado no West Ham, por exemplo, né? O Fred, ele tá indo pros finalmente dele no Fenerbahçe. A gente não tá contratando um cara no auge no futebol europeu. Assim, eu acho, e nem tentando, assim, eu acho que o torcedor ele tem que ter noção também que a gente tá falando de prateleira diferente, sabe? Então, é isso que é o ponto, né? A proximidade do fim dos contratos do Tressolde, que é em junho, né? Final, no meio do ano, não sei se é junho ou se é julho, o empréstimo dele com o Sassuolo, e o final do contrato do Júnior Alonso, que é o final do ano, né? Então, eu fico assim, imaginando que eles vão botar uma grana aí, né? Bom, então ele falou sobre o Fred, falou sobre o volante, sobre o Lomônaco, sobre o Galarza, né? Então abriu o jogo, na minha opinião, foi uma boa entrevista. Particularmente eu gosto das entrevistas do Brax, acho que ele é um cara que fala bem, ele é direto, pouco evasivo, né? Não costuma fugir das perguntas. É claro que ele não vai revelar tudo, mas ele não costuma fugir das perguntas, né? O Lucas tá falando aqui que Valência é o Guido Rodrigues, exatamente. Esse é o que eu falei aqui, que é o que eu sei. Os outros dois eu não sei quem são. Assim, pouco importa, na verdade, né? Depois a gente pode até correr atrás, mas não importa tanto assim, né? John Delfino, o que quebra mais nossos zagueiros é o estilo de jogo do Sampaoli. Cara, ele joga com a linha muito alta, né? Então, assim, quando você tem essas características, você tem que ter os jogadores que também têm essas características, né? Porque senão torna-se um improviso. Por exemplo, o Lianco é um jogador que tem essa característica de jogar com a linha mais alta. O Lomônaco, que o Galo está negociando, também tem essa característica. Inclusive, uma pessoa falou comigo ontem, lá da imprensa argentina, o Damian, lá do Futebol Scan, me trouxe, falou com o Thiago, na verdade, né, com o nosso Thiagão aqui, sobre o Lomônaco, ele falou assim, ó, abrindo aspas, é um dos melhores defensores da história recente do Independiente. Tem muita hierarquia, excelente saída de bola e às vezes vira quase um atacante. Os destaques, joga muito com os pés, conduz até o campo ofensivo, rápido e forte na recuperação, surpreendeu e superou todas as expectativas. O ponto de atenção, às vezes exagera na confiança e arrisca além do necessário na saída. Um perfil claro, zagueiro moderno, protagonista com a bola. Tem bom jogo aéreo também. Aí, quando eu fui ler isso aqui, eu falei, putz, velho, porque isso aqui é um áudio, né? Ele mandou alguns áudios em espanhol e a gente fez a decupagem aqui e transformou numa matéria aqui para as nossas redes sociais. E aí eu pensei, putz, você tá descrevendo o Lianco, né, cara? O cara que abusa da confiança, ele tenta arrancar ali pro campo de ataque, perde algumas bolas e tal. Então, assim, é nesse nível aqui, né, o Kevin Lomônaco, né? Então, eu acho que. Aqui, ó, o Edmilson tá falando, o melhor momento do Galo no ano passado foi com o Patrick no titular. Mas me parece que nem o Patrick nem o Júnior Santos estão tão relacionados hoje, não, tá? De novo. Os jogadores estão disponíveis, né? O Brax foi perguntado sobre o Minda também, falou que o Minda tá muito bem fisicamente, mas precisa de ter a confiança do treinador, precisa se adaptar, né? Ele vem do futebol belga ali, onde é diferente, por mais que seja equatoriano e tal, então, né? Pois é, mas se for outro Lianco, tá bom demais, né, Alisson? Se for outro Lianco, tá bom demais, né? Cara, assim, ele tem 24 anos. A gente tá em 2026. 3 anos atrás, ele tinha 21 anos ou 20 anos. Então não é que ele não conseguiu jogar no Bragantino, ele teve um problema, ele foi suspenso, porque teve um envolvimento com esquema de aposta, negócio de cartão amarelo, foi pro Tigre, lá do futebol argentino, e depois ele foi vendido pro Independiente. Entendeu? Mas bom ele sempre foi. Só que talvez ele não se destacou com 20, se destacou com 23, 22. Tanto que quando o Damião falou com o Thiago, ele falou, ele chega sem grandes expectativas, mas ele supera todas as expectativas. Entendeu? Então, então assim, é um grande jogador, é um grande zagueiro, um dos melhores do futebol argentino, é isso que foi me dito, tá bom?